Olhe ao seu redor. É muito provável que eu esteja ao alcance dos seus olhos agora mesmo. Hoje, eu valho mais de 280 bilhões de dólares. Sou servida quase 2 bilhões de vezes a cada 24 horas, em praticamente todos os países deste mapa. Sou a segunda palavra mais compreendida em todo o planeta Terra, perdendo apenas para o tá bom ou o ok. Eu construí cidades, moldei o Natal como você o conhece e me tornei o símbolo máximo do capitalismo global. Mas não se engane com o meu sucesso estrondoso ou com a minha cor vermelha brilhante. A minha história não começa em uma sala de reuniões luxuosa. Eu nasci da dor, do sangue de uma guerra civil e do desespero de um homem viciado em morfina que morreu sem saber que havia criado a marca mais famosa da história da humanidade. Eu sou a Coca-Cola e esta é a minha história, do fundo de um laboratório ao topo do mundo. Para entender quem eu sou, você precisa esquecer os comerciais com ursos polares felizes e aquela sensação refrescante de abrir uma garrafa gelada num dia de verão. Se você quer mesmo me entender, feche os olhos e viaje comigo para um lugar onde o cheiro não era de felicidade, mas de fumaça, poeira e remédios baratos. Estamos na segunda metade do século XIX. Os Estados Unidos ainda eram uma nação com cicatrizes abertas de uma guerra civil brutal. E no centro desse cenário de reconstrução estava Atlanta, na Geórgia. Atlanta não era a metrópole brilhante que é hoje. Era uma cidade que literalmente renascia das cinzas, depois de ter sido queimada pelo general Sherman, uma cidade de sobreviventes. As ruas eram de terra batida, o ar era pesado e havia uma sensação palpável de ansiedade. As pessoas estavam doentes, cansadas e, acima de tudo, desesperadas por alívio. Foi nesse cenário de caos e reconstrução que viveu o homem que me projetou, o responsável por me trazer ao mundo físico, John Stith Pemberton. John não era um empresário ganancioso de terno e gravata, longe disso. Ele nasceu em 1831, em Knoxville, Geórgia. Era um homem de ciência, farmacêutico formado, respeitado por seus pares, com um conhecimento profundo de química e botânica. Mas a vida de John foi definida, não pelos estudos, e sim por uma tragédia. Em abril de 1865, durante a Batalha de Columbus, a última grande batalha da Guerra Civil, John lutou bravamente. No calor do combate, sofreu um golpe de sabre no peito e também foi baleado. Ele deveria ter morrido ali, talvez para o bem dele tivesse sido melhor, mas ele sobreviveu. E para lidar com a dor excruciante daquelas feridas que nunca cicatrizavam completamente, os médicos da época lhe deram o remédio milagroso daqueles dias: morfina. John, como milhares de outros veteranos, tornou-se escravo do opiáceo. A minha criação não foi um momento de alegria espontânea. Foi a busca desesperada de um viciado tentando encontrar uma cura, ou pelo menos um substituto para a droga que estava consumindo sua alma e sua carteira. Naquela época, as farmácias eram o epicentro da vida social. Não eram lugares estéreis e brancos como hoje. Eram locais barulhentos, cheios de cheiros fortes de ervas e produtos químicos, onde as pessoas iam em busca das famosas patentes medicinais. Era a era de ouro do curandeirismo e dos tônicos milagrosos. Vendia-se de tudo: xaropes para o fígado, elixires para o sangue, tônicos para os nervos. A promessa era sempre a mesma: curar a exaustão, a melancolia e as dores da vida moderna. Eu nasci desse desejo humano de comprar esperança engarrafada. John Stith Pemberton passou anos trancado em seu laboratório, obcecado. Ele sabia que a natureza tinha respostas. A primeira versão de mim não foi o refrigerante que você conhece. Em 1885, ele lançou o Pemberton's French Wine Coca, uma mistura alcoólica baseada no famoso vinho Mariani da Europa, que unia vinho e extrato de folhas de coca. Dizia-se que era um estimulante intelectual e um revigorante sexual, e, para ser honesta, fazia algum sucesso. Mas o destino, ou a ironia histórica, interveio. Em 1886, Atlanta e o condado de Fulton aprovaram uma legislação de temperança. Era o começo da lei seca. O álcool foi proibido. John viu o negócio ameaçado. Ele não podia mais vender seu vinho de coca. Foi forçado a reinventar a fórmula, manter as propriedades medicinais, mas retirar o vinho. E foi aí que a mágica e a química aconteceram. John começou a experimentar com óleos essenciais, açúcar, ácido cítrico e, claro, os dois ingredientes que me batizaram: o extrato da noz de cola, uma fonte de cafeína vinda da África, e o extrato da folha de coca, vinda da América do Sul. Ele trabalhava incansavelmente em casa, misturando ingredientes numa chaleira de latão de 3 pés no quintal. Mexia tudo com um remo de barco, tentando equilibrar o amargo e o doce. Ele queria criar um tônico para o cérebro, algo que aliviasse dores de cabeça e a exaustão mental. Em 8 de maio de 1886, ele chegou à mistura final, um xarope espesso, escuro
e doce. Ele pegou um jarro desse xarope e caminhou até a Jacobs Pharmacy, a poucos quarteirões do laboratório. Lá foi colocada à venda por 5 centavos o copo. A instrução era simples: misturar com água comum. Mas reza a lenda, e neste caso a lenda é a verdade que eu escolhi adotar, que numa daquelas tardes quentes, alguém, talvez por preguiça de ir até a torneira ou por pura curiosidade, misturou o xarope com água carbonatada, a famosa água com gás. A efervescência subiu, as bolhas estouraram no nariz do primeiro cliente e a sensação foi elétrica. Eu deixei de ser apenas um remédio. Eu tinha me tornado algo delicioso, mas eu ainda não tinha nome. E aqui entra uma figura que a história muitas vezes esquece, mas sem a qual eu não existiria como marca: Frank Robinson. Frank era o contador de Pemberton. Enquanto John era o gênio químico caótico, Frank era a mente organizada. Foi Frank quem provou a bebida e disse que ela precisava de um nome que rolasse bem na língua. Ele sugeriu Coca-Cola. Por quê? Porque, segundo ele, os 2 Cs ficariam bem na publicidade. Frank tinha uma caligrafia impecável, num estilo chamado Spencerian, muito popular na época. Pegou uma pena e escreveu num pedaço de papel as 2 palavras unidas por um hífen. Aquelas curvas, aquela elegância fluida, desenhada naquele dia, é exatamente a mesma assinatura que você vê estampada em bilhões de garrafas e latas hoje. Frank Robinson me deu meu rosto, Pemberton me deu minha essência. Só que 1886 não foi um ano de glória, foi um fracasso retumbante. No meu primeiro ano, vendemos uma média de apenas 9 copos por dia. 9. Pense nisso. Hoje o mundo consome dezenas de milhares de mim a cada segundo. Mas naquele começo, o total de vendas somou cerca de $50. O problema era que fabricar o xarope, comprar ingredientes e tentar anunciar custou a Pemberton mais de $70. Eu fui criada dando prejuízo. John Stith Pemberton, o visionário, estava numa situação deplorável. Ele havia criado algo que mudaria o mundo, mas não tinha saúde nem dinheiro para ver isso acontecer. O câncer de estômago começou a consumi-lo, somando-se ao vício em morfina que drenava cada centavo. Ele estava doente, fraco e desesperado por dinheiro rápido para sustentar a família e o próprio vício. Foi então que a fragmentação começou. Sem visão de longo prazo, pressionado pela necessidade imediata, John fez o que nenhum empresário sensato faria. Começou a vender os direitos da minha fórmula, pedaço por pedaço. Vendeu partes da empresa para sócios diferentes, muitas vezes sem que um soubesse do outro. Vendeu uma parte ao próprio Frank Robinson. Vendeu outra parte a 2 farmacêuticos locais. E num momento de confusão, havia 3 versões diferentes de Coca-Cola sendo vendidas em Atlanta, cada uma por um dono diferente, e cada um alegando ter a fórmula original. Eu era uma invenção órfã de direção, disputada em pedaços por homens que viam em mim apenas um jeito rápido de ganhar alguns trocados. Pemberton não percebia o potencial de massa. Para ele, eu era só mais uma de suas patentes, como a tinta para cabelo ou o xarope para tosse que ele havia criado antes. Ele acreditava que eu seria uma fonte de renda modesta, algo para pagar as contas médicas. A cena era triste, o inventor definhando na cama, vendendo a própria obra-prima por migalhas. Ele chegou a vender 2/3 do seu interesse no negócio para conseguir dinheiro para a morfina. A genialidade da criação contrastava brutalmente com a tragédia do criador. Enquanto a bebida começava a ganhar alguns adeptos leais em Atlanta, que juravam que eu curava dores de cabeça e dava energia para trabalhar mais horas, a estrutura do negócio desmoronava antes mesmo de ser construída. Ninguém naquele momento olhava para aquele xarope escuro e via um império global. Ninguém via caminhões vermelhos cruzando continentes. Ninguém via o patrocínio de Copas do Mundo. Eles viam apenas um tônico local de 5 centavos, inventado por um farmacêutico doente. Eu estava perigosamente perto de desaparecer, de me tornar apenas uma nota de rodapé na história das curiosidades médicas do século XIX, esquecida numa prateleira empoeirada. Mas o destino é curioso. Enquanto Pemberton desvanecia, outro homem observava. Um homem com uma mente muito diferente. Um homem que não via um remédio, via um produto. Asa Griggs Candler. Ele era religioso, metódico e tinha um faro para dinheiro que Pemberton nunca teve. Candler sofria de dores de cabeça crônicas e dispepsia. Um dia, ele provou a Coca-Cola. A dor de cabeça sumiu. Mas, ao contrário dos outros clientes, Candler não ficou apenas grato pelo alívio. Ele ficou intrigado com o potencial. Enquanto Pemberton se aproximava da morte, em 1888, começou uma dança complexa e muitas vezes obscura de negociações. Candler queria a fórmula, queria o nome e, acima de tudo, queria o controle total. Pemberton,
Em seus delírios finais, tentou manter uma parte para o filho, Charlie Pemberton, um jovem que, infelizmente, herdara os vícios do pai, e não a genialidade, mas a força de vontade e o dinheiro de Candler começaram a cercar o velho inventor. A minha fase inicial, portanto, não foi um conto de fadas. Foi uma história de sobrevivência em meio à doença, ao vício e à má gestão. Eu fui forjada por um gênio torturado que não soube o que tinha nas mãos. Eu sobrevivi aos meus primeiros anos por pura sorte e pela qualidade inegável do sabor que Frank Robinson ajudou a refinar. Mas eu estava prestes a mudar de mãos. Eu estava prestes a deixar de ser o sonho febril de um cientista moribundo para me tornar a obsessão calculada de um magnata em ascensão. A era da inocência estava acabando. A era do império estava prestes a começar. E tudo começaria com um funeral e uma assinatura num pedaço de papel, que valia muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Em 16 de agosto de 1888, o homem que me misturou pela primeira vez deu seu último suspiro. John Stith Pemberton morreu na pobreza, consumido pelo câncer e pelo vício, deixando para trás uma esposa viúva e um filho instável. O funeral foi modesto. Enquanto o caixão descia à terra, poucos poderiam imaginar que a invenção daquele homem um dia pagaria por funerais de reis e patrocinaria os maiores eventos do planeta. No dia da morte de John, Atlanta lamentou a perda de um farmacêutico gentil, mas, em um escritório não muito longe dali, Asa Griggs Candler não estava apenas lamentando, ele estava calculando. Imediatamente após a morte do meu inventor, Asa Candler agiu com uma rapidez predatória. Ele sabia que a confusão sobre quem era o verdadeiro dono da minha fórmula era um obstáculo para o crescimento. Havia parceiros reivindicando direitos, e havia Charlie Pemberton, o filho do meu criador, que ainda detinha uma parte do negócio. Candler, com sua mentalidade focada e implacável, começou a comprar todos eles. A história oficial muitas vezes encobre os detalhes, mas a verdade é que Candler usou de sua influência e dinheiro para afastar Charlie, que infelizmente estava afundado no vício em ópio e álcool, tal qual o pai. Por um valor total estimado em $2.300, o preço de um carro usado barato nos dias de hoje, Asa Candler adquiriu o controle total sobre mim. Em 1891, ele era o meu único dono. Ele tinha a fórmula, o nome e, o mais importante, a visão. Foi sob a tutela de Candler que eu deixei de ser um tônico médico confuso e me tornei um produto de consumo. Candler percebeu algo fundamental. Pessoas doentes tomam remédio apenas até se sentirem melhor. Pessoas saudáveis, porém, podem beber algo delicioso todos os dias para sempre. Ele mudou o meu posicionamento. Eu não era mais apenas para curar dores de cabeça. Eu era para refrescar. Essa mudança semântica foi a chave que abriu as portas da eternidade. Em 29 de janeiro de 1892, Candler fundou oficialmente a The Coca-Cola Company. Frank Robinson, o homem que me deu o nome, tornou-se o braço direito de Candler. Juntos, eles formaram uma das duplas mais letais da história do capitalismo. Candler era o motor financeiro e logístico. Robinson era o gênio do marketing. E foi Robinson quem teve uma ideia revolucionária. Algo que hoje parece banal, mas que na época foi uma ruptura total de paradigma. O cupom de degustação gratuita. Imagine a cena. Homens de negócios engravatados e senhoras com vestidos longos recebendo um pequeno pedaço de papel na rua que dizia: "Este cartão dá direito a um copo de Coca-Cola grátis em qualquer dispensário." Parecia loucura. Por que dar o produto de graça? A lógica de Robinson era simples e brilhante. Se conseguirmos colocar a bebida na boca deles, o sabor fará o resto. Eles distribuíram milhares desses cupons. Os donos das farmácias serviam a bebida de graça, enviavam os cupons para a Coca-Cola Company e Candler os reembolsava. O resultado foi viciante. As pessoas provavam, adoravam a efervescência e o sabor exótico e voltavam no dia seguinte para comprar com seu próprio dinheiro. Foi a primeira vez na história que uma marca usou a amostragem em massa para criar um hábito. Eu comecei a fluir pelas gargantas de Atlanta, depois da Geórgia e logo de todo o sul dos Estados Unidos. Mas Candler não parou por aí. Ele tinha uma filosofia: Coca-Cola em todos os lugares. Ele queria que o meu logotipo, aquela caligrafia desenhada por Robinson, estivesse visível onde quer que uma pessoa olhasse. Começou então uma enxurrada de merchandising: calendários, relógios de parede, bandejas de metal, leques para as damas se abanarem na igreja, marcadores de livros para as crianças na escola, tudo pintado de vermelho e branco.
Eu deixei de ser apenas uma bebida e comecei a me tornar parte da mobília da vida americana. Você não podia andar por uma farmácia sem ver o meu nome. Eu estava me tornando onipresente. Em 1895, apenas 3 anos após a fundação da empresa, Candler declarou orgulhosamente aos acionistas que a Coca-Cola agora era vendida e bebida em todos os estados e territórios dos Estados Unidos. O xarope saía de Atlanta em barris de madeira, despachados por trens para todo o país. O sucesso era absoluto. Candler estava ficando rico, muito rico. Ele se tornou um pilar da sociedade, um banqueiro, e mais tarde até prefeito de Atlanta. Aquele xarope de 5 centavos havia construído um império. No entanto, mesmo gênios cometem erros colossais, e Candler cometeu um que, ironicamente, foi o responsável por me tornar um monstro global. Até 1899, eu era vendida quase exclusivamente em soda fountains, balcões de farmácia, onde o xarope era misturado na hora com água com gás. A ideia de vender a bebida engarrafada para as pessoas levarem para casa parecia para Candler algo sujo, complicado e pouco lucrativo. Ele acreditava que o segredo estava no ritual social da farmácia. Foi então que 2 advogados de Chattanooga, Tennessee, chamados Benjamin Thomas e Joseph Whitehead, bateram à porta de Candler. Eles tinham uma visão diferente. Eles queriam engarrafar a Coca-Cola. Eles queriam vender a bebida em jogos de beisebol, em piqueniques, em lugares onde não havia farmácias. Candler, aborrecido e querendo se livrar daqueles 2 sonhadores, disse que eles poderiam fazer isso, desde que assumissem todos os riscos e custos. Em um contrato que entrou para a história como um dos piores, ou melhores, dependendo do ponto de vista, negócios de todos os tempos, Candler vendeu os direitos de engarrafamento da Coca-Cola por apenas $1. E reza a lenda que ele nem sequer cobrou esse dólar. Ele cedeu os direitos perpetuamente. Candler pensou que estava se livrando de uma dor de cabeça logística. Na verdade, ele estava criando o sistema Coca-Cola. Thomas e Whitehead voltaram para o Tennessee e, como não tinham capital para construir fábricas em todo o país, começaram a vender franquias para outros empresários locais. De repente, fábricas de engarrafamento começaram a pipocar em cada pequena cidade da América. O franqueado local comprava o maquinário, os caminhões e as garrafas, e era obrigado a comprar o xarope exclusivamente da empresa de Candler. Era a simbiose perfeita. A empresa de Candler vendia o xarope com margem de lucro garantida e 0 custo de distribuição final, enquanto os engarrafadores locais assumiam o trabalho pesado de entregar a bebida em cada venda, em cada posto de gasolina, em cada mercearia. Foi esse exército de empresários locais que levou a minha garrafa a cada canto da América rural. Eu não era mais uma bebida da elite urbana, eu era a bebida do povo. Mas o sucesso trouxe consigo um novo tipo de problema, a imitação. Como eu me tornei extremamente popular, dezenas de concorrentes surgiram tentando roubar meu trono. Eram bebidas com nomes como Coca-Nola, Ma-Coca-Co, Toca-Cola. Os engarrafadores estavam desesperados. As garrafas eram genéricas, retas, fáceis de confundir. Se você colocasse a mão num balde de gelo no escuro, não saberia dizer se estava pegando uma Coca-Cola verdadeira ou uma imitação barata. Isso nos leva ao início do século XX, um momento de transição. A sociedade estava mudando. A era progressista trazia novas preocupações com a saúde e a higiene. O ingrediente que me dava parte do nome, a folha de coca, começou a ser visto com maus olhos. Sim, nos meus primeiros anos, havia traços de cocaína na fórmula. Era ínfimo, cerca de 1/30 de um grão por onça, mas estava lá. Candler, sempre pragmático e temendo a opinião pública e as novas leis de alimentos e drogas que estavam surgindo, ordenou discretamente uma alteração no processo. A partir de 1903, a cocaína foi sendo gradualmente removida, utilizando-se folhas de coca descocainizadas. O sabor permaneceu, mas o alcaloide psicoativo se foi. Eu precisava ser uma bebida para toda a família, segura para crianças, longe de qualquer controvérsia de drogas. Candler estava limpando a minha imagem para garantir a minha sobrevivência a longo prazo. Enquanto isso, a fortuna de Candler se multiplicava. Ele construiu o edifício Candler em Atlanta, o prédio mais alto da cidade na época, um monumento ao açúcar e à cafeína. Ele era um homem austero, que contava cada centavo, mas que entendia o poder da marca que possuía. No entanto, ele era um homem do século XIX e o século XX estava acelerando. O mundo estava prestes a entrar em guerra, a tecnologia avançava e a forma como as pessoas consumiam produtos estava mudando. Candler havia feito o trabalho pesado. Ele pegou uma invenção caótica e a transformou em uma corporação sólida. Mas ele começou a se cansar. Ele queria se dedicar à filantropia e à política. Para ele,
A Coca-Cola era um negócio concluído, um sucesso estabilizado. Ele não via muito mais para onde crescer. Mal sabia ele que a minha adolescência estava apenas terminando. A verdadeira explosão global, a criação da garrafa icônica e a conquista dos corações além-mar ainda estavam por vir. Em 1916, Candler passaria o bastão, não para um familiar, mas para um grupo de investidores, encerrando a era Candler. Mas antes disso, ele deixaria um legado de estrutura, disciplina legal e onipresença visual que serviria de alicerce para tudo o que viria depois. Eu já não era mais o sonho de Pemberton. Eu era a máquina de Candler e estava prestes a me tornar o ícone da América. Em 1919, eu fui vendida. Asa Candler, o homem que me transformou de xarope em negócio, já estava cansado. Seus filhos não tinham a mesma fome que ele. Então, por 25 milhões de dólares, uma quantia astronômica para a época, a maior transação já feita no sul dos Estados Unidos, eu fui comprada por um grupo de investidores liderado por Ernest Woodruff. Candler chorou ao assinar os papéis. Ele sabia que estava entregando mais do que uma empresa. Estava entregando um filho. Mas os novos donos, banqueiros frios, quase me quebraram nos primeiros anos. O preço do açúcar disparou no pós-Primeira Guerra e a empresa se endividou. Eu precisava de um líder, não de banqueiros. Em 1923, o filho de Ernest, um homem chamado Robert Woodruff, assumiu a presidência. Se Pemberton foi meu pai biológico e Candler meu pai adotivo rigoroso, Robert Woodruff foi o visionário que me deu uma alma imortal. Ele governaria meu destino por mais de 60 anos. Woodruff tinha uma obsessão, a qualidade. Antes dele, uma Coca-Cola em Atlanta podia ter um gosto diferente de uma Coca-Cola em Nova York. O xarope era o mesmo, mas a quantidade de gás e a temperatura variavam. Woodruff padronizou tudo. Ele ensinou o mundo a me beber gelada. Ele dizia que eu deveria ser servida a 34 graus Fahrenheit, nem mais, nem menos. Ele treinou os garçons das soda fountains e os engarrafadores. Ele queria que eu fosse perfeita, sempre. Mas havia um problema físico que ainda me assombrava, a minha aparência. Como eu disse antes, as imitações eram muitas. As garrafas eram retas e genéricas. Em um balde de gelo escuro, ninguém sabia quem eu era. A empresa lançou então um desafio para as vidrarias da América. Criem uma garrafa tão distinta que possa ser reconhecida apenas pelo tato, no escuro, ou mesmo se estiver quebrada no chão. Em Terre Haute, Indiana, na Root Glass Company, uma equipe de designers começou a pesquisar. Eles queriam basear o design nos meus ingredientes. Procuraram no dicionário por Coca e cola. Por um erro fortuito do destino, ou talvez ignorância divina, eles encontraram uma ilustração do fruto do cacau, que tem uma forma alongada e cheia de gomos. Eles confundiram o cacau com a folha de coca. Baseado nessa forma, desenharam uma garrafa com curvas acentuadas, bojudas no meio e estriadas. O protótipo era instável na esteira, mas depois de alguns ajustes, em 1915, nasceu a garrafa Contour. A garrafa acinturada. Ela era pesada, verde Geórgia, e parecia uma saia feminina plissada. Quando ela entrou em circulação massiva nos anos 20, o jogo acabou para os imitadores. Ninguém conseguia copiar aquilo. Eu agora tinha um corpo que era tão famoso quanto o meu sabor. Eu me tornei um ícone de design, comparável a obras de arte. Enquanto eu ganhava meu novo corpo, o mundo entrava em colapso. A Grande Depressão de 1929 destruiu a economia americana. Milhões perderam seus empregos. Mas, curiosamente, eu não sofri. Pelo contrário, por apenas 5 centavos eu era o luxo acessível. O trabalhador desempregado podia não ter dinheiro para um jantar, mas tinha 5 centavos para uma pausa de felicidade. Eu me tornei o momento de respiro em uma década de desespero. O slogan "A pausa que refresca" não era apenas publicidade, era uma necessidade psicológica. Foi nessa época também que eu me apropriei de um dos maiores símbolos do mundo, o Papai Noel. Antes de 1931, o Papai Noel era desenhado de várias formas, às vezes como um elfo magro, às vezes com roupas verdes ou marrons. A Coca-Cola contratou o ilustrador Haddon Sundblom para criar anúncios de Natal. Sundblom desenhou um Papai Noel gordo, jovial, com bochechas rosadas e, claro, vestido com o vermelho e branco da minha marca. Essa imagem se tornou tão poderosa que definiu como o mundo inteiro visualiza o bom velhinho até hoje. Eu não apenas participava da cultura, eu a criava. Mas o verdadeiro teste, o evento que me transformaria de uma marca americana em uma onipresença global, foi a Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão atacou Pearl Harbor em 1941, os Estados Unidos entraram na guerra. O açúcar foi racionado
inflacionado. A maioria das empresas de refrigerantes teve que reduzir a produção ou fechar. Mas Robert Woodruff, com uma genialidade estratégica que beirava a clarividência, emitiu uma ordem que se tornaria lendária. Cuidaremos para que cada homem fardado receba uma garrafa de Coca-Cola por 5 centavos, onde quer que ele esteja, e custe o que custar para a empresa. Isso não foi apenas patriotismo, foi a maior jogada de logística e marketing da história. Woodruff convenceu o governo americano de que eu não era um luxo, mas uma necessidade moral para as tropas. Ele argumentou que eu levantava o moral dos soldados, e o governo concordou. Fui isenta do racionamento de açúcar, mas enviar garrafas de vidro dos Estados Unidos para a Europa ou o Pacífico era impossível. Ocupava muito espaço nos navios que precisavam levar munição. A solução? Engarrafar no fronte. A Coca-Cola enviou funcionários chamados de observadores técnicos, ou TOs. Eles receberam patentes de oficiais do exército, vestiram uniformes militares e foram enviados para as zonas de combate. A missão deles não era atirar, era construir fábricas de engarrafamento atrás das linhas de frente. Imagine a cena: nas selvas do Pacífico, nos desertos do norte da África, nas cidades bombardeadas da França, lá estavam eles, montando máquinas de engarrafamento improvisadas, muitas vezes consertando equipamentos com sucata de aviões caídos. 64 fábricas foram instaladas ao redor do mundo durante o conflito. Mais de 5 bilhões de garrafas foram servidas aos soldados. Para o soldado americano, o GI, eu era o gosto de casa. Eu era a lembrança da namorada, da família, da normalidade. Existem cartas de soldados dizendo que preferiam uma Coca-Cola a um encontro com uma estrela de cinema. O general Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas, chegou a enviar um telegrama urgente pedindo o envio de equipamentos para 10 fábricas e 3 milhões de garrafas cheias imediatamente, antes mesmo de pedir mais munição. Eu marchei junto com os exércitos. E aqui está o segredo da minha expansão global. Os soldados não bebiam sozinhos. Eles dividiam a Coca-Cola com os locais, crianças na Itália, fazendeiros na França, civis na Alemanha pós-rendição. Eles provavam aquele líquido negro e doce pela primeira vez, vindo das mãos dos libertadores americanos. Eu me tornei o símbolo da liberdade, da modernidade e da América vitoriosa. Quando a guerra acabou em 1945, as tropas voltaram para casa, mas as fábricas ficaram. A infraestrutura estava montada, o hábito estava criado. Em lugares onde antes eu era desconhecida, agora eu era amada. A guerra que destruiu tantas coisas construiu o meu império internacional. Eu não precisava mais convencer os países a me aceitarem. Eles já estavam viciados. O pós-guerra trouxe a era de ouro americana e eu era o combustível dela. Os anos 50 foram o meu auge cultural. O rock and roll, os drive-ins, a juventude rebelde de jeans, todos seguravam uma garrafa com tour na mão. Eu aparecia em filmes, em músicas, na arte pop. Quando você via Elvis Presley bebendo uma Coca-Cola, a mensagem era clara: isso é para todos. Andy Warhol disse a famosa frase: uma Coca-Cola é uma Coca-Cola, e nenhuma quantia de dinheiro pode te dar uma Coca-Cola melhor do que a que o mendigo da esquina está bebendo. Todas as cocas são iguais e todas as cocas são boas. Liz Taylor sabe disso, o presidente sabe disso, o mendigo sabe disso, e você sabe disso. Eu havia atingido o ápice da democracia de consumo. Eu estava nas mãos dos presidentes e dos operários. Eu atravessei a cortina de ferro. Fui pirateada na União Soviética e bebida secretamente por líderes comunistas. Eu era imparável. Sob a liderança contínua de Woodruff, expandi meu portfólio. Surgiram a Fanta, criada na Alemanha durante a guerra porque não havia xarope de coca, uma história irônica de sobrevivência filial, e a Sprite. A garrafa de vidro deu lugar às latas de alumínio para maior conveniência, mas o sucesso gera complacência, e a complacência gera perigo. Enquanto eu reinava absoluta, uma sombra azul começou a crescer. A Pepsi-Cola, uma rival que eu desprezei por décadas, que faliu várias vezes e que a própria Coca-Cola teve a chance de comprar e recusou, começou a se levantar. Eles eram os azarões, e nos anos 70 e 80, eles lançaram um ataque frontal que abalaria minha confiança inabalável: o desafio Pepsi. Eles diziam que, em um teste cego, as pessoas preferiam o sabor mais doce deles ao meu. E o pior de tudo, os testes diziam que era verdade. Eu estava prestes a entrar na fase mais turbulenta da minha vida adulta. Uma crise de identidade que levaria ao maior erro empresarial da história moderna. O mundo estava mudando, as pessoas queriam menos açúcar, mais novidade. A velha senhora de Atlanta estava prestes a tropeçar nos próprios pés, tentando ser jovem novamente. A década de 80 estava chegando e, com ela, o desastre da New Coke. Entramos na década de 1980. O mundo estava ficando mais rápido, mais colorido e mais cínico. E eu, a velha rainha dos refrigerantes, estava com medo. A Pepsi
Minha rival barulhenta estava ganhando terreno. O desafio Pepsi havia entrado na cabeça dos consumidores. Em testes cegos, as pessoas escolhiam o gole mais doce da Pepsi em vez do meu sabor complexo. A minha participação de mercado estava caindo. Pela primeira vez em quase um século, eu parecia ultrapassada. Foi nesse clima de paranoia corporativa que Roberto Goizueta, o novo CEO da empresa, tomou a decisão mais arriscada da história dos negócios. Se as pessoas querem algo mais doce, vamos dar a elas. O projeto foi ultra secreto, codinome Projeto Kansas. Os químicos alteraram a minha fórmula sagrada, removeram a complexidade, aumentaram a doçura. Nos testes, a nova mistura vencia a Pepsi e vencia até a mim mesma. Os números diziam que era a coisa certa a fazer, mas os números não medem o coração. Em 23 de abril de 1985, Goizueta convocou a imprensa e anunciou o impensável. A velha Coca-Cola estava morta. Viva a New Coke! Eles pararam a minha produção. A fórmula de Pemberton, guardada a 7 chaves, foi arquivada. O mundo recebeu a nova lata com um novo sabor. A reação não foi apenas negativa, foi visceral. Foi uma revolta popular. O povo americano não sentiu que um produto havia mudado. Eles sentiram que um amigo havia sido assassinado. A sede da empresa, em Atlanta, recebeu mais de 1.500 ligações por dia de pessoas furiosas, chorando, xingando. Pessoas estocavam garrafas da velha fórmula em porões como se fosse ouro líquido. Um homem no Texas gastou $1.000 comprando todo o estoque de uma loja local. Fidel Castro, em Cuba, chamou a mudança de um sinal da decadência capitalista. A lição que os executivos aprenderam da maneira mais dura foi simples. Eu não sou apenas um líquido marrom com gás. Eu sou a memória do seu primeiro beijo. Eu sou o cheiro da casa da sua avó. Eu sou a América. Você não muda a bandeira. Você não muda a Bíblia. E você não muda a Coca-Cola. 79 dias. Foi esse o tempo que a New Coke durou como titular. Em 11 de julho de 1985, a empresa capitulou. A transmissão de TV foi interrompida para dar a notícia urgente. A fórmula original estava voltando. Nós a rebatizamos de Coca-Cola Classic. O resultado foi uma explosão de amor, que nenhum dinheiro de marketing poderia comprar. As vendas dispararam. A Pepsi, que cantava vitória, viu seu argumento de sabor mais doce ser esmagado pela lealdade emocional. O erro colossal da New Coke, ironicamente, garantiu o meu domínio pelas próximas décadas. Ele lembrou ao mundo o quanto eles me amavam. Desde então, aprendi a evoluir sem perder a minha alma. As décadas de 90 e 2000 trouxeram a globalização total. O Muro de Berlim caiu e eu fui uma das primeiras a cruzar para o leste europeu, distribuída de caminhão em praças lotadas, o gosto da liberdade ocidental. Eu me expandi para a China, para a Índia, reconquistando territórios. Mas o consumidor mudou. A saúde se tornou a prioridade. O açúcar, meu antigo aliado, tornou-se o vilão. Eu tive que me adaptar novamente. Não podia mais ser apenas uma marca de um produto só. Tornei-me uma companhia total de bebidas. Lancei a Diet Coke, que se tornou um ícone da moda. Depois, a Coca-Cola Zero, que prometia o meu sabor original sem as calorias, uma proeza química que demorou anos para ser aperfeiçoada. Comprei marcas de água, sucos, chás, cafés e bebidas esportivas. Hoje, possuo mais de 500 marcas, mas no centro de tudo, a garrafa de vidro com o rótulo vermelho continua sendo a joia da coroa. E agora, olhando para trás do alto do meu império de bilhões de dólares, preciso falar sobre os dois homens que começaram tudo isso. O legado de John Stith Pemberton e Asa Griggs Candler é um estudo de contrastes, uma lição brutal sobre a natureza do capitalismo. Pemberton, meu criador, morreu achando que tinha fracassado. Ele era o gênio, o inventor, o homem que teve a epifania, mas ele carecia da habilidade de traduzir a ideia em negócio. Ele morreu pobre, viciado e em dor. Seu túmulo ficou sem lápide por anos, um final indigno para o pai da marca mais valiosa do mundo. A história dele nos ensina uma verdade cruel. Ter uma grande ideia não é suficiente. A inovação sem execução é apenas uma alucinação. Pemberton criou a mágica, mas não soube engarrafá-la. Por outro lado, Asa Candler não era um inventor. Ele não tinha a alma de artista de Pemberton. Ele era um homem de planilhas, de logística e de fé religiosa no lucro. Ele morreu rico, respeitado, um pilar da comunidade. Mas mesmo ele não compreendeu a totalidade do que possuía. Ele me vendeu em 1919 porque achava que o mercado estava saturado. Ele achava que a Coca-Cola já tinha chegado ao seu máximo. Quão errado ele estava. A grande ironia é que nem o criador e nem o construtor conseguiram prever o futuro. Eu sobrevivi a ambos. Eu sou maior que Pemberton, maior que Candler, maior que Woodruff ou Goizueta. Eu me tornei uma entidade autônoma. Hoje eu sou um dos poucos símbolos que unem um monge no Tibete, um banqueiro em Londres e um estudante
rodante no Brasil. Todos sabem o que esperar quando abrem aquela tampa, aquele som de gás escapando. Tss. É a trilha sonora do mundo moderno. Eu sou a prova de que um produto pode transcender a sua função. Eu não mato a sede, eu vendo o conceito de felicidade. Eu estive nas trincheiras das guerras, nas mesas de jantar de paz, nos estádios olímpicos e nas mãos de astronautas no espaço. Minha história é a história do mundo nos últimos 140 anos. Eu vi impérios caírem e tecnologias nascerem. E enquanto houver humanidade, enquanto houver calor, enquanto houver a necessidade de um momento de pausa e prazer, eu estarei lá. Eu sou a Coca-Cola e esta foi a minha vida até agora. Obrigada por me ouvir. Se você ficou fascinado por essa jornada, desde a chaleira de cobre no quintal de Pemberton até o domínio global, eu tenho um pedido a fazer. A história dos grandes impérios não acaba aqui. Clique no botão de gostei para mostrar que você aprecia histórias bem contadas. Inscreva-se no canal para não perder a biografia da próxima grande marca que moldou o nosso mundo. E se você quer saber como a Pepsi tentou me derrubar e falhou, ou a história secreta de outras invenções, deixe seu comentário abaixo. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá, abra uma gelada e aproveite o momento.